felizes também. Começar com a obediência? Certo? Amados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos nós. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje presencialmente no Templo Santo André, na primeira reunião presencial de 2026. É uma convenção humana, né? A mudança do calendário, mas como eu tenho dito nos nossos encontros, como é um estatuto em tudo dar graças, nós damos graças por mais um ciclo de 12 meses que se inicia, e hoje presencialmente, agradecendo os irmãos que nos acompanham via internet, que nos assistirão mais tarde pelas gravações. E como sempre nós fizemos nos nossos encontros, nós vamos elevar o pensamento ao nosso Pai, pedindo a Ele especialmente a sua harmonia, a compreensão e o discernimento da mensagem que Ele já pré-ordenou que fosse falado na noite de hoje. Vamos nos pôr de pé para iniciar nossa vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, pela sua santa vontade onipotente, fica aberta a reunião espiritual da noite de hoje. Que o Senhor possa nos dar então o discernimento, a compreensão da mensagem que Ele ordenou na noite de hoje. Que Ele inspire os servos, os vasos que Ele irá usar para transmitir a mensagem, e que essa harmonia possa estar presente também a todos os irmãos que nos acompanham, todos os irmãos que irão ouvir essa mensagem, para que acima de tudo nós possamos pôr em prática a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos cantar o hino da obediência, número 1 do caderno. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos do teu Espírito penhor. Longe da lei de liberdade, grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua santa lei de obediência vive em nossos corações. Dá-nos a beber tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de salvação, brilhante luz de nossas almas, dá-nos tua manifestação do céu, envia
tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Amém. Podemos sentar para montar isso. Bem, queridos irmãos, eu quero iniciar a reunião de hoje com o pedido de oração por vários irmãos aqui que estão fisicamente debilitados, e nós temos falado ao longo dos nossos encontros que quando o Senhor criou o universo, Ele criou o universo perfeito, todas as coisas que Ele criou viu que era bom. Nós reportamos lá em Gênesis, né? E Deus criou os céus, e criou a terra, e criou os animais, criou o mar e tudo que era bom. Então nós reconhecemos também que o Senhor ensinou a medicina para os médicos para que eles pudessem auxiliar a humanidade no seu estabelecimento. E nós, enquanto no corpo físico, precisamos, então, de alguns momentos da medicina, e a gente tem comentado, né? Cada vez que a gente vai depender do médico, de um especialista, a gente olha primeiro que Deus inspire, que Deus opere, né? Às vezes são procedimentos, às vezes são cirurgias, no grande reconhecimento de que ninguém é livre diante do poder de Deus, que é o Senhor que inspira, o médico, o técnico de enfermagem, a equipe toda. Então a gente tem essa consciência de que o médico-chefe é Deus, nosso Pai, né? E Ele instrui, Ele dá a habilidade, Ele dá as condições, Ele dá o estudo, dá as pesquisas para que a medicina humana possa se desenvolver e auxiliar a humanidade, e como nós fazemos parte dessa humanidade, a gente também veja com esse olhar. Então nós temos pedido aqui de oração para nossa irmã Carolina, nossa irmã Andréia, nosso irmão Jorge Santos e o nosso irmão Favorino. Se nós lembrarmos desses nomes, né, nas orações hoje pela noite quando formos deitar, isso é muito importante para o fortalecimento da igreja enquanto comunidade e das pessoas enquanto nós estamos exercitando o amor ao próximo. Bem, irmãos, falava então no início de que estamos iniciando um novo ciclo, né? E a gente, com muita alegria, nós repetimos assim um feliz ano novo, desejamos com que as pessoas, principalmente aqueles que estão próximos nossos, né, que estão do nosso convívio, que as pessoas possam ter assim as suas superações, as suas conquistas. E por que não falar isso sobre a prática da obediência? Então, tem uma máxima, né, que diz que a cada ano que vira o calendário nós temos um novo livro para escrever a nossa história. Se porventura nós pudermos escrever uma história melhor do que o ano passado, graças a Deus. Se não pudermos, graças a Deus também. Mas é sempre a expectativa que nós possamos crescer espiritualmente, vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas rebeldias. Mas o cristão tem rebeldia? Tem muito, começando por mim. Nós, enquanto seres humanos, nesse momento de transição, temos muitas rebeldias, às vezes é por incompreensão, às vezes é pela própria ignorância, né? No sentido de não saber das coisas, e às vezes julgar de uma maneira não correta. Então tudo isso são elementos que a gente deve buscar realmente, né, irmãos? Não é só um pedido de palavras, mas realmente se nós puder, no final do ano, no final do ciclo de 12 meses de 2026, crescermos um pouquinho espiritualmente,
vencermos um pouquinho das nossas dificuldades, vencermos um pouquinho das nossas fraquezas, né? Porque essa é essa é a realidade de nós enquanto seres humanos. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos errantes, nós somos rebeldes, mas eu quero crer, queridos irmãos, que nesse caminho da obediência, e quando nós falamos isso, nós afirmamos todos os nossos encontros, que em nós existe a consciência do Cristo, que ela está em expansão, né? Que essa nova criatura, que a partir do momento que a gente desperta para a obediência a Deus, né, ela vai nos transformando gradativamente. Então nós temos dito também que isso não é uma coisa que acontece no automático. Tem que haver da nossa parte um certo esforço, né? Assim como eu agradeço cada irmão que consegue vir no culto presencial, agradeço, né, de coração, assim, porque esse irmão também se esforça para estar o mais, né, o maior número de frequência com os irmãos materialmente. Quando não dá o senhor sabe, a gente não precisa dar desculpas, né? Mas isso, né, nessa fase do nosso crescimento nos auxilia muito. Estava dando um abraço da irmã Marlene na começo da reunião, e esse abraço, essa transmissão de energia de irmão em Cristo, e tem muito sentido. Então, sempre que possível, vamos nos reunir com os irmãos, especialmente para tratarmos acerca dos assuntos espirituais, tá? Porque é o que temos de mais valioso, queridos irmãos. Temos de mais valioso nesse momento. O professor Ugarte chega até a colocar que nem todo o ouro do mundo se compara com essa graça, com essa bênção que tem, com esse amparo que tem aqueles que buscam praticar essa obediência a Deus, aqueles que buscam se identificar, né, com essa nova vida que nos está sendo proposta. E que nova vida é esta? A nova vida de obediente à vontade de Deus. Então, queridos irmãos, é sempre uma oportunidade a mais, né? Todos os dias que nós despertamos no plano físico, é uma oportunidade para que nós sejamos mais fortes, nós sejamos mais obedientes. Ah, mas irmão, eu não estou conseguindo. Na verdade, a promessa é para aqueles que perseveram, né? Porque ele persevera. Eu lembro de uma fala do irmão Alfredo de Jamon, né? Eu dou um duro danado para vencer, né? Eu dou um duro danado para me superar. E essa não é uma briga só dele, né? É uma briga de todos nós, né? A gente tem que estar empenhado, tem que estar lutando, tem que estar buscando, porque a nossa natureza humana, eu falo disso, irmãos, a natureza que está nesse irmão, é procurar de todos os meios para nos desviar do caminho da obediência, para nos desviar de nós cantarmos o hino, para desviarmos de nós orar, para desviarmos de nós estudar, de folhar um artigo, um capítulo do Evangelho das duas grandes leis. Essa natureza humana vai sempre brigar, né? Então, quando no Apocalipse diz: e pelejarão Miguel e seus anjos contra Dragão e seus anjos, é em todas as esferas. Está falando de reino, né? Lá no Sermão do Monte, lá, né? Está profetizado, né? E é reino contra reino, nação contra nação. E isso, queridos irmãos, acontece realmente. Nós estamos vendo aqui na nossa atmosfera, nosso planeta, né? Tem a guerra cristã lá no Oriente, o pessoal brigando lá em todos os lugares, né? Pela fé, por isso, por aquilo, quebra de braço pela minha seita, pela minha lei, e se espalha por o universo inteiro. Mas essa briga também tem em cada um de nós, né? A natureza humana não querendo se entregar, e a consciência do Cristo querendo ocupar esse espaço que é dele por origem, né? Que é dele por direito. Então essa luta está dentro de nós. Então tem um hino que diz: há trabalho pronto para ti, cristão, e nós temos que vencer esse alguém que é nós mesmos. Queridos irmãos, e nós nos fortalecemos junto da igreja, nós buscamos assim essa fortaleza junto dos irmãos, isso é importantíssimo, mas cada um tem que vencer a sua parte, né? Quantos nós nos auxiliamos, nós oramos pelos outros, mas cada um tem a sua tarefa, né? Cada um tem o seu fardo, né, para carregar. E com certeza nós temos que ter essa confiança de que o Senhor não nos dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Às vezes é difícil, né? E quem já nos perguntou por que isso acontece só comigo? Por que isso só acontece comigo, né? Hoje parece que o dia não saiu legal, porque eu estou desde manhã assim. Quem já não pensou dessa maneira? Quem já não viveu esse momento? Mas já no segundo momento a gente reflete que se nós temos as dificuldades, se as dificuldades acontecem na nossa vida, não é por acaso, não é por coincidência, mas sim para que nós sejamos mais fortes, para que nós sejamos fortalecidos. E tem então uma linha de raciocínio seguinte: se nós pedimos paz para Deus,
Ele vai nos dar um conflito para que a gente possa superar aquele momento. Nós pedimos fortaleza, vai nos dar alguma dificuldade, alguma experiência para que a gente realmente possa nos fortalecer. Então, que nós sejamos assim, irmãos, cada dia mais esclarecidos, né? Porque a obediência ela não é uma fábula, né? Ela não promete os milagres impossíveis de ser alcançados. É uma caminhada, é uma instrução em que nós temos que compreender cada dia um pouquinho dessa grande lei. E quanto maior for o nosso nível de compreensão, maior será a nossa felicidade. Nós viemos para cá para despertar, para conhecer as experiências que temos que passar e, vencidas as experiências, para que nós sejamos bem-aventurados, para que nós sejamos felizes por sermos vencedores pela vontade de Deus. Na noite de hoje eu tenho mais duas irmãos para compartilhar a palavra, a irmã Lourdes e a irmã Claudete. Então, de pronto eu passo para a irmã Lourdes, depois vai passar para a irmã Claudete pela vontade de Deus. Deus conosco, irmãos. Graças a Deus, estamos aqui reunidos. Como o irmão falou, a primeira reunião do ano. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. E aos que nos assistem online também. Hoje eu quero ler uma página da Bíblia Tessalonicenses. Prefácio, saudações na fé e no amor, o respeito de perseguições. Página 807. Capítulo número 1, segunda epístola. Graças à paz e à voz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre, irmãos, devemos dar graças a Deus por vós. Como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta, de uns para os outros. De maneira que nós mesmos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa de vossa paciência e fé em nossas perseguições e aflições que suportais a prova dada do jeito de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga as tribulações ao que vós atribula. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Grande se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Porquanto nosso testemunho foi criado entre vós, pelo que também rogamos por vós, para que vosso Deus nos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé e do poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vós glorificado e vós nele segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Também essa é uma parte da Bíblia que eu tirei e eu deixo sempre uma reflexão. Um dia nosso coração irá parar de bater, aí se perguntamos, então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O nosso corpo aqui é materialmente apenas uma residência temporária, mas refere ao nosso futuro como a casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca material em que vivemos, que é nosso corpo aqui na terra, e
Se nós fizéssemos tudo certo, obedecendo a Deus, seguindo a obediência a Deus, nos dará a morada eterna. Essa casa não foi feita por homens, por mãos de homens humanos. Foi Deus quem fez e durará para sempre. Se a vida que oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: a liberdade e a obediência. O nosso relacionamento com Deus determinará aprender a amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus, confiar sem desprezar o amor, o perdão e a salvação que Deus nos oferece, mostrando o caminho da doutrina da obediência a Deus. Basta praticar a todos os momentos, porque podemos carregar no pensamento que não é uma bagagem, é mentalmente. Eu tenho uma oração de ano bom. Nós sempre, na primeira reunião do ano, né, graças a Deus por estarmos todos aqui reunidos, num propósito só, que é obedecer a Deus. Pai querido, ao despertar nesse dia, eu levo meu pensamento a Ti, sempre dando graças por tudo, pelos cuidados invisíveis, pela nova chance de viver esse dia sob Tua direção, tudo que sou e tudo que tenho pela Sua vontade. Sempre conduz os meus passos com sabedoria, guarde minhas escolhas e traga clareza para tudo que eu precisar decidir, que não seja elevado pela preocupação, mas sim pela fé, confiança que Deus deposita em mim todos os dias. Abençoa minhas tarefas e meus compromissos e planos que carrego no coração. Se algo não sair como espero, dá-me sabedoria e fé para aceitar que eu seja instrumento de paz, bondade e esperança. Por onde passar, afasta todo o mal, toda palavra negativa e todo que não seja de mim, que venha sempre de Ti. Que minha mente permaneça firme, meu coração confiante e a minha fé fortalecida todos os dias. Que esses dias seja marcado por equilíbrio, proteção e Tua presença constante. Como o irmão falou, todos nós não somos perfeitos, temos nossas, como é que se diz, muitas vezes desobediência, mas a gente tem que pedir sempre que Deus nos conduza sempre no melhor caminho, né? Que estamos aqui para acertar e para errar, mas que Deus nos conduza sempre a acertar o que precisa ser acertado pela vontade de Deus, sempre seguindo a sua obediência. E eu dou graças a Deus por mais essa oportunidade aqui. Agradeço. Passo a palavra no Caldeira. Que Deus esteja conosco, queridos irmãos, pela vontade de Deus, o que foi dito também, agradecemos a Deus, né? Como o irmão Dalvani falou no início, esse fim de ciclo a gente não significa as coisas que quem não tem conhecimento ainda nas palavras de Deus, né? Não é o mesmo significado, mas a gente agradece todos os dias, né? Por estarmos juntos, por nos ver, por tudo que Deus tem nos alcançado, né? Então, quem ainda não conhece, tem outros pensamentos que seja, ou outro significado, né? De festas pomposas, que nem nosso amado irmão, né, Júlio Garte disse que não adianta fazer festas pomposas e não saber o que é o significado do Natal, né, da Páscoa, dessas coisas todas, né? Então temos que ter a certeza do que nós estamos dizendo ou fazendo pela vontade de Deus, né? Porque muitos ainda fazem isso por ignorância, que é desconhecimento, né? Então, aos pouquinhos vamos aprendendo o que significa e estamos crescendo pela vontade de Deus, né? Maluz também estava falando na evolução espiritual,
agradecer por estarmos aqui nesse corpo, porque nós precisamos desse corpo para evoluir, né? Temos necessidade, é aqui que nós vamos evoluir. Aqui que recebemos a salvação que tantos falam, né? Foi falado ainda na reunião de quinta-feira sobre a salvação, que as pessoas pensam, estou salvo e pronto, né? E a salvação é nada mais, nada menos daquelas ignorâncias que nós pensávamos que sabíamos, pensávamos que fazíamos as coisas pela nossa vontade e descobrimos que é só pela vontade de Deus que se faz a obediência, né? Então eu tenho um pedacinho um trechinho aqui do caderninho número 27, daquele trabalho lindo que o irmão Aldo e a sua equipe fez, né? E vai ficar para o resto da nossa vida, tudo isso que ele fez, e vamos cada vez mais ler e estudar, porque esse Cristo também está em cada um daqueles irmãos, né, que fizeram esse trabalho. Então diz assim, um pedacinho tão pequenininho, né? Eu estava hoje lendo, mas ele é muito grande, ele dá um culto, eu acho. Quando ele fala assim, ó, se não se move sequer a folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, não se move sequer a folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E esse pensamento conclusivo jamais se constituiu em um versículo do Velho Testamento, mas sim a conclusão lógica, em letras maiúsculas, né? A conclusão lógica que se faz na leitura atenta a todo o Velho Testamento. Como pode alguém que está no caminho defender esta ou aquela política, né? Como se não se move nenhuma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, como que nós vamos julgar alguma coisa, né? Como que nós vamos criticar alguma coisa que alguém faça? Aí olhando esse trechinho ali, né? Nada, nem a folha não se move. Então nem o pensamento que alguém possa pensar é da pessoa, né? Nem a palavra que for se dirigir, que talvez eu, Claudete, não aceite, né? Não ache bom, não é pela vontade dele. E Deus se manifesta no seu todo como Ele quer. E nós, pela vontade de Deus, hoje também sabemos que tanto faz aquele que nos corta a frente, né? Aquele que blasfema, aquele que faz qualquer coisa que seja, a vontade não é dele. E nós temos duas grandes leis espirituais para cumprir, né? Para conhecer: a lei de obediência, de liberdade e de obediência. Então, se está ou na lei de liberdade ou se está na lei de obediência. E no momento que nós reconhecemos isso, né? Essas atitudes que não é da vontade humana, neste momento estamos praticando obediência a Deus e a negação da nossa vontade, né? São os dois princípios básicos que temos que ter sempre na nossa mente, sempre no nosso coração, né? Obediência a Deus dentro de todo bem e a negação da vontade humana. Então não somos nem nós, né, que fazemos alguma coisa, mas esse reconhecimento tem que ser lá no nosso coração, né? Antes de revidarmos alguma coisa, já saber que não foi da vontade de ninguém, nem da minha vontade, que eu falo, que eu faço. Mas, já que tem que obedecer, que nem diz o professor, vamos obedecer a Deus dentro de todo bem, né? Porque tudo tem o seu resultado. Se obedecermos a Deus dentro da rebeldia, que a gente estava falando dos irmãos, né? Obedecer os pensamentos negativos também, tem o seu resultado. Se obedecermos a Deus dentro de todo bem, também estávamos falando, né? Que o apóstolo São Paulo dizia que o que ele gostaria de fazer, isso ele não fazia, né? Então, muitas vezes tem coisas que humanamente nós não gostamos,
mas temos que fazer porque espiritualmente é a lei de Deus. Temos que praticar, temos que rechaçar ideias, temos que rechaçar pensamentos que não nos convêm hoje. Muitas vezes nós necessitamos dizer não, porque não nos convém. Nós não estamos mais, que nem diz o apóstolo Pedro, né? Importa obedecer a Deus e não a homens. Então, que esse pensamento esteja em cada um de nós. Não, isso não me convém, não vou fazer. É sim, sim, não, não, né? Aí segue mais um pedacinho aqui. Certamente que ainda não entenderam bem a doutrina, ou se a entenderam, esquecem-se, levando em consideração objetivos mais concretos de fácil assimilação. Pois para aprender a obediência, nós já viemos milhares de vezes, e realmente, né, quantas encarnações nós passamos para estar hoje aqui? Quantas tivemos que passar para hoje estar ouvindo essa palavra, né? Hoje estar ouvindo a obediência a Deus, como que é que se faz, como é que se pratica. Então já passamos, graças a Deus, por muitas reencarnações. Milhares de vezes, desde os primórdios da civilização humana. Pois, segundo já fomos ensinados, aí foi escrito com letras maiúsculas também, porque o significado é superior, né? Nós somos os nossos antepassados, somos nós que aqui estamos desde que a Terra começou a ser povoada. E aí a gente vai pensar, puxa, quantos de nós já viemos daquela época lá de Jesus, né? Sabe lá se eu não era uma que joguei as pedras lá também, né? Jogou a pedra em Jesus, pode ser, né? Quanto a gente vai passando, vai aprendendo, vai passando pela primeira série, depois a segunda, vem lá no jardim de infância e vai crescendo espiritualmente. Hoje nós sabemos que não podemos fazer isso, né? Por quê? Porque nós já passamos por diversas experiências que nós chamamos hoje. A irmã Dalvani estava falando sobre quando nós pedimos fortaleza, né? Vem as provas para nós. Aí eu fiquei pensando assim lá, né? A gente vai querer não pedir mais fortaleza, né? Para não receber mais provas. E muito ao contrário, né? A gente pede a fortaleza para que, querendo ou não, aceite ou não, nós vamos passar as provas, né? Então nós vamos pedir fortaleza para Deus para passar por aquelas provas que temos que passar, por aquelas experiências que nós vamos passar, né? Nós já sabemos que nós vamos passar. Nós não somos mais bonitinhos do que ninguém, né? Então nós vamos passar diversas provas, irmão. Não pense que aqui, ó, acabou, né? Eu já passei aquela aprovação, agora estou... Não, cada vez, até porque cada experiência que nós passamos nos fortalece, né? Aí nós vamos passar por outra, e assim vai. E assim para animar mais até o final da nossa existência, né? Vai passar, sempre. E então temos que pedir sim, fortaleza, muita fé, muita tranquilidade, muita paz, né? Para que Deus nos dê aquele olhar divino, para que possamos enxergar que é um plano divino e que pela vontade de Deus nós vamos passar, né? O Evangelho também diz, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para cada um daqueles que lhe obedecem. Isso Deus tem preparado. Então, quanto mais procurar obedecer a Deus, mais Ele vai nos mostrar essas coisas maravilhosas, que as coisas espirituais, né? E vamos nos fortalecendo e enxergando os olhos divinos, que é muito melhor. Não é esses olhos materiais que acha e enxerga, né? Tantas coisas erradas. Mas se o plano de Deus é perfeito, né? A lei do Senhor é perfeita, que nem diz aquele hino, né? Então tá tudo certo, tá tudo perfeito. Nós ainda estamos enxergando, né? O nosso óculos aqui, nosso olho material, né? Está enxergando ainda algumas coisas que não está certa, mas está tudo certo. Temos que agradecer a Deus
e pedir a Ele que nos dê cada vez mais essa visão espiritual tão prometida também, né? A visão e a audição espiritual. E aí tem mais um pedacinho aqui que diz: quero voltar no próximo ciclo, passando por todos aqui. Nós somos nossos antepassados, somos nós que aqui estamos desde que a Terra começou a ser povoada, né? Queremos voltar no próximo ciclo, passando por todos os sofrimentos inerentes à lei de liberdade? Isso é uma pergunta, né? Não? Com certeza, né? Queremos começar tudo desde o tempo das cavernas? Também não vamos querer, né? Certamente que não, diz ele. Pois que ninguém que vislumbrou a luz quer voltar em um futuro longe desses dias às trevas. Isso é para nós hoje, né? Quem é que vai querer voltar atrás de novo? Eu, com certeza, digo para os irmãos, eu não quero. A vida passada nossa, a gente já sabe que não foi legal, né? Então nós aprendemos a obediência hoje, nós sabemos o que é bom para que possamos viver a eternidade, que nem falou a irmã Lourdes, né? A nossa vida nós não morremos mais, sabemos disso, então não queremos voltar para trás. Então vamos olhar para trás, que nem diz o texto lá, né? Nós vamos cada vez mais procurar evoluir espiritualmente, aprender essa obediência que é maravilhosa. Vivamos, ele diz, vivamos neste mundo como se nele não vivêssemos. Usamos as coisas deste mundo como se delas não usássemos. Pois o mundo passa, suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se não soubermos valorizar aquilo que nos foi dado gratuitamente por Deus, se não prosseguirmos indo em busca de outras informações complementares, e se teimarmos em dizer que a nós só interessa o que o professor escreveu, certamente que estaremos nas mesmas condições dos evangélicos que ficam na praça, os evangélicos, né? Que ficam nas praças, brandando a todos os cantos sobre a Torre de Babel e dilúvio e ainda sobre Sodoma e Gomorra. Todo aquele passado lá, né? Então, tomamos como verdadeiro e real o que é simbólico e dito por metáforas. O professor nos falou aquilo que podíamos entender. E até aquilo também que muitas vezes não entendemos, né? Mas ele deixou ali. E através de outros irmãos nós aprendemos o que significa, aquele que se interessa, aquele que busca obediência, aquele que busca saber, né? Vai aprendendo cada vez mais, vai superando, vai transcendendo essa vida material. E aí é onde acontece. Quando alguém que não conhece a obediência diz, como é que tu consegue ser assim, né? Não é eu que consigo, mas esse Cristo que está em cada um de nós, ele vai evoluindo de uma maneira que nem enxerga mais essas coisas que não nos convêm. E é maravilhoso. É por isso que ele diz, usou exemplos de fora, professor, né? Usou exemplos de fora do contexto da verdadeira doutrina oculta de Cristo Jesus. Obrigatoriamente lhe foi dado falar sobre o que conhecíamos para poder nos levar ao que desconhecíamos. Então ele usa das metáforas, dos exemplos, das comparações. Jesus fazia isso para que os apóstolos, os discípulos conseguissem compreender. Olha, o meu reino é comparado com, né, uma rede cheia de peixes e tal. Não tem nada a ver com peixe, mas para nós que somos ainda ignorantes, né? Os discípulos, estou dizendo nós porque nós também estávamos naquele tempo, né? Para poder entender como é que é a obediência, né? Jogava a rede lá e daí pegava os que não estava bom, jogava de volta lá. Aqueles que compreenderam e estão praticando a obediência estão sendo chamados, né? Aliás, já fomos chamados. Aqueles que não são para compreender agora, não é para agora. Porque todos vão se salvar conforme o Evangelho, né? Mas cada um a seu tempo, né?
Então, se hoje nós somos chamados, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar essas reuniões que acontecem todo dia, né? Tudo que tiver oportunidade, aproveitarmos, vamos lá. Vamos querer saber, vamos perguntar, vamos escutar, mas vamos participar, pela vontade de Deus. Aí diz assim, incansavelmente os instrutores falam daqueles que pregam a doutrina oculta do Cristo Jesus, do púlpito ou fora dele, pelo menos uma vez por semana tentam, e para isso em Cristo Jesus, se esforcem como se fossem livres, como se dependesse deles. Então, eles também faziam essa prática aí, né, venceram, graças a Deus. Façam obediência, pois somente a obediência se constitui no lenitivo eficaz para todo qualquer sofrimento humano. E isso já é comprovado, né? O sofrimento é amenizado, diz o professor Gard, amenizado através do conhecimento da verdade, né? Então, quando conhecemos a verdade, e Deus é sinônimo de verdade. Quando conhecemos esse Deus todo-poderoso, fazemos a sua vontade, o sofrimento acaba. Não é mais sofrimento. É a experiência por nos fortalecer, né? E diz mais um pedacinho. Enfraquecemos quando nos esquecemos de alimentar o corpo físico, né? Materialmente nós ficamos fraquinhos. Quando nós não se alimentamos, passa o dia sem comer, né? Já vem aquela fraqueza, né? Então ele diz, enfraquecemos quando esquecemos de comer, alimentar o corpo físico. Podemos chegar até mesmo ao óbito, até morrer a gente pode, de fome, né? Quantas criaturas por aí morrem de fome, né? Nós sabemos. O mesmo ocorre com quem se esquece de alimentar o espírito. Olha como faz falta, irmão. Essa prática da obediência, nosso dia a dia, né? Faz falta. O mesmo acontece com quem se esquece de alimentar o espírito. Volta à lei do pecado e da morte, se não alimentarmos esse espírito que está em cada um de nós. E o estado desse homem, dessa pessoa, né, desse ser, se torna pior que antes, quando ainda estava na lei de liberdade. Isso é tudo para nós enxergarmos os olhos espirituais. Nós precisamos dessa obediência no nosso dia a dia, em toda a nossa vida, né? Em todo momento. Afirmar pela vontade de Deus, vou trabalhar. Pela vontade de Deus, vou me alimentar. Em pensamento, não precisamos estar falando. Mas em pensamento, né? Reconhecer que essa é uma vontade de Deus. E nós não queremos isso para ninguém. Por isso, oramos sempre pelos que estão fracos na fé, pelos que estão confusos e por aqueles que ainda não entenderam bem a verdade. Né? Então, isso é importantíssimo, que me diz a irmã Sidney. Importantíssimo. Nós orarmos uns pelos outros. Não importa onde é que estão os irmãos, às vezes nós nem conhecemos. Mas a família da fé, a igreja está espalhada por todos os países agora, né? Por diversos países. Então oramos. Quando nós levamos nosso pensamento a Deus, eu estou orando. Pelo irmão Alceu, pela irmã Cecília, né? Pela irmã... Todos, nós estamos orando por todos os irmãos. Elevamos nosso pensamento, orando pela família da fé. E é essa família da fé. Não é só esse templo Santo André, Santo Estevão, São Marcos, é todos aqueles, né? Moçambique, todos que estão procurando obedecer a Deus, procurando entender essa obediência. E é ali que se fortalece a igreja, porque a igreja está onde são os irmãos. Essa é a verdade, né? Onde estivermos reunidos, ali está a igreja, não essas paredes, não. E peçamos a Deus que nos dê compreensão cada vez mais dessa obediência, né? Desses ensinamentos, que Ele nos dê os meios de pôr em prática essa obediência, e cada vez mais, quanto mais compreendermos, mais felizes somos.
pela vontade de Deus. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, né? E aí devolvo a palavra ao irmão Dalvani pela vontade de Deus. Deus conosco. Bem, queridos irmãos, ouvindo a fala das irmãs, nós reafirmamos então esse compromisso que temos na busca incansável na prática da obediência. E acompanhando a linha de raciocínio, eu lembrei que no nosso hinário tem o hino número 22, e o título dele é Só Deus. Então diz assim, ó, Deus, 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 dá-nos compreensão para a nossa evolução. Dá-nos a compreensão para a nossa evolução. Cristo faz morada em todo irmão que cumpre a lei com perfeição, porque Deus nos abriu o coração para entender a ciência da salvação. Que Deus tem abrido, né, abre o nosso coração, que não é a bomba de sangue, mas sim a nossa mente, né? Deus abre o nosso entendimento, à medida que nós vamos nos esforçando para estudar, para estar em harmonia, né? Deus nos abre o coração para entender a ciência da salvação. Né? Todos os dias nós falamos sobre a salvação, sobre a transformação, mas raramente a gente para pensar como é que é essa salvação, como é que é essa transformação. Na verdade, são libertações que nós vamos nos desvencilhando. São libertações que nós vamos sendo agraciados por Deus. Não podemos jamais esquecer que nós de nós mesmos nada temos. Ninguém é esforçado, ninguém é estudioso, ninguém é sábio. Sábio é o Cristo em cada um de nós. Só que nós temos que estar abertos, nós temos que estar propensos, temos que estar receptivos para que esse mecanismo aconteça. O professor Ugarte que diz que quem leva uma vida deserta de pensamentos espirituais não consegue chegar a lugar nenhum. E os materialistas estão aos montes no universo. Então nós temos que ter o grande cuidado para que esse universo material não nos absorva. E que nós consiga então fazer esse espaço para que esta ciência, para que esta orientação divina chegue até os nossos corações. E ele diz no outro verso: hoje somos servos do Senhor que imitamos o nosso Salvador, para chegar onde ele chegou e nos salvar como ele se salvou. Então, o nosso espelho, o nosso exemplo é nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra, o seu grande trabalho. Então, quando ele diz para os apóstolos, né, a irmã Claudete colocou o exemplo lá dos pescadores, né, os seus primeiros discípulos eram os pescadores. Qual foi a sua expressão? Vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens, né? Eles ficaram assim meio sem entender, mas foram. E no desfecho da história, nós conhecemos aí, né? Os seus discípulos realmente, eles foram, quando se busca o peixe, né? Por dois motivos. Para se alimentar, né? E alguns grandes profissionais da época, então, são comercializantes para poder aumentar o seu patrimônio, para poder manter as suas famílias. Materialmente é isso que acontece. Então Jesus fez esse parâmetro, como lembrou a irmã Claudete, algumas metáforas, algumas comparações, algumas parábolas, para que as pessoas pudessem compreender. E assim acontece com nós também. Com as nossas crianças, na idade da pré-escola, vai fazendo, né, os exemplos mais simples, né? Faz a continha, 2 laranjas, uma laranja mais uma laranja, né? Maçã, frutinhas, bolinhas. Assim é a nossa... o despertar da nossa caminhada. Nós vamos dando exemplos, comparações, para que a gente possa entender. Hoje somos servos do Senhor que imitamos o nosso Salvador, para chegar onde ele chegou e nos salvar como ele se salvou. Então, quando Jesus chama os seus discípulos para que sejam pescadores de homens, para que eles também levassem essa boa nova para as almas, que as almas fossem atraídas. Então, assim como o peixe é atraído pela isca ou pela rede, as almas fossem atraídas, o que realmente aconteceu na prática, né? Jesus, deixando o plano físico, seus discípulos continuaram pescando, continuaram buscando alma, continuaram pregando, levando o alimento, resgatando. E o último verso diz assim: o caminho já nos foi mostrado, não devemos ficar parados. A gente tem falado com muita frequência isso, né?
está tudo dentro do macro plano de Deus e todas as coisas vão acontecer a seu tempo. Mas se nós ficarmos de braços cruzados, a gente vai perder a oportunidade que milhares de almas esperam ter essa oportunidade de ser esclarecida, de ser orientadas e poder praticar uma obediência com consciência, né? A humanidade inteira obedece inconscientemente, mas o despertar na obediência a Deus, nós vamos obedecendo a Deus, né? À medida da nossa evolução, à medida da expansão da consciência do Cristo, vamos fazendo com consciência. Porque os tempos já estão chegados, e de Deus, esse é o recado. Então esse é o recado da noite, é o recado da primeira reunião, né? Não sei se todos nós, né, não vai nenhum momento de tristeza, não sei se todos nós estaremos no corpo físico na última reunião desse ano, mas é uma realidade, né? É uma realidade. O amanhã a Deus pertence, o próximo segundo a Deus pertence. Mas, como eu disse lá no início, né, que esse novo ciclo, né, nós possamos crescer espiritualmente. Esse é o desejo que nós temos constantemente, que a igreja possa crescer espiritualmente. Quando o nosso corpo material ele está saudável, ele está imune a uma série de doenças, uma série de moléstias que pode abater um corpo debilitado, né? Materialmente é assim. Então a gente tem que se alimentar com frequência, não pode se expor ao sol, não pode se expor ao frio, né? Tem que fazer exercício regularmente, o que é uma dificuldade para muitos, né? Para que o corpo seja saudável. E espiritualmente a gente aplica o mesmo mecanismo. Nós temos que estar, essa essência do Cristo nosso fortalecida para vencermos as dificuldades, para superarmos as experiências, porque se nós estivermos debilitados, facilmente nós seremos derrotados. Então, queridos irmãos, caminhando para o final da reunião, agradecendo então a grande oportunidade que o Senhor tem nos dado, e vamos, para a vontade de Deus, colocar de pé para a oração. Estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé em Suas palavras que Ele nos diz: de 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei entre vós. Senhor e Pai nosso, graças te damos por estarmos reunidos em Teu santo nome. Rogamos, Senhor, para que nos perdoe os pecados, as desobediências ou rebeldias praticadas, consciente ou inconscientemente, e nos ilumine com o Teu divino Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor e Pai nosso, nós suplicamos, Senhor, para que o Senhor afaste do nosso lado, do nosso lar, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm. Dá-nos, Senhor, a fortaleza para podermos vencer as dificuldades, as fraquezas que surgem no nosso dia a dia. Dá-nos, Senhor, a fortaleza espiritual para que nós possamos ser em tudo bem-aventurados e felizes nas nossas realizações. Suplicamos, Senhor, por todos os nossos irmãos enfermos, pelos necessitados e pelos fracos na fé. Somente o Senhor é poderoso para levar o consolo e a esperança. Te pedimos em especial para nossa irmã Carolina, Andréia, Jorge Santos e Favorino. Que o Senhor use mais uma vez da sua misericórdia, dando a esses teus servos a fortaleza espiritual, que se algum deles precisar, Senhor, passar por algum procedimento médico, que o Senhor esteja inspirando então nas equipes, nos profissionais que o Senhor criastes nesse universo físico para este fim, Senhor. Te suplicamos, Senhor, pelo governo do Brasil, dos estados e dos municípios, para que em todos os lugares haja ambiente propício para a difusão e propagação da mensagem da Boa Nova. Traga, Senhor, para junto de nós todos os escritos no livro da vida para ouvir e praticar a Tua santa obediência nesse final de ciclo. Por fim, Senhor, retires do mundo o poder do anticristo, Senhor, para que essa Tua doutrina possa ser compreendida e praticada por todos os Teus servos. Glória ao Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como no céu, assim também na terra.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar pela vontade. Alguém para passar a cestinha lá? Então, queridos irmãos, este é o momento que nós chamamos momento de compartilhar. Se algum irmão ou irmã teve alguma manifestação, gostaria de dar algum testemunho, fazer algum agradecimento, pode fazer então neste momento, pela vontade de Deus. Eu estava muito mal naquele dia da caminhada. A gente não pode dizer que tem depressão, né? Quando a pessoa está seguindo a igreja, né? Mas como o meu marido teve quase 50 dias fora de casa, ali no portão e lá em Porto Alegre. Daí ele colocou as molinhas no coração. E como a gente é casado tantos anos e nunca tinha acontecido isso, eu estava bem depressiva. Quando ele chegou, eu fui abraçar ele para ir no chão. Mas graças a Deus, depois da galinhada que eu comi aqui, eu fui melhorando. Graças a Deus. Graças a Deus. A irmã falou uma coisa que a gente não pode ter depressão. A gente já falou bastante sobre isso, né? Não está proibido adoecer, irmãos. Isso é alguns irmãos, talvez por incompreensão, né? Eu sei que a igreja viveu lá nos templos antigos, que o irmão, quando estava enfermo, as pessoas diziam que o irmão estava desobediente. Isso é uma coisa totalmente ignorante e contrária ao plano de Deus. Isso é desobediência, afirmar isso. Acabamos de falar que enquanto nós estamos no plano físico, nós estamos sujeitos a todas as enfermidades. Graças a Deus, quem é sadio, quem não está doente, graças a Deus. Mas ninguém é imune, queridos irmãos. Nós, em relação à humanidade, não somos diferentes no corpo físico, não. Não somos. Então, o irmão porque está na obediência, não pode ter depressão? Pode sim. E tem muitos casos, os irmãos escondem. O irmão pode ficar doente, pode ter dor de cabeça, pode estar com enfermidade no pulmão, qualquer órgão. O órgão da cabeça é o distúrbio. Se nós vimos ali, os irmãos colocaram, o professor Ugashi em João Rodrigues, uma centena de curas, os irmãos tinham um problema mental, depressão, estresse. Gente, a igreja começou lá em 37 com problemas que era da humanidade no início e hoje muito mais. Então, Jesus, queridos irmãos, em várias partes, ele condena a hipocrisia. E nós não devemos ser hipócritas. Então, eu acabei de falar, irmãos, nós estamos vindo de uma caminhada esclarecedora. A irmã Carolina, filha do irmão Gardel, está com uma dificuldade que vai procurar um especialista. E está tudo certo, a igreja vai orar. O irmão Jorge Santos está com pneumonia. Mas o irmão não pode ficar. Claro que pode. Uma debilidade do corpo físico, vai procurar um pneumologista, que é o médico que trata. E não tem desobediência nenhuma, irmãos. Que os irmãos tenham consciência disso. Meu irmão ficou gripado, vai tomar um antigripal, vai tomar algum remédio. E está tudo certo. Mas que faça em obediência, com consciência. Mas eu tenho uma fé no chá, graças a Deus. A medicina antiga era feita de chá, os indígenas
Então, queridos irmãos, vamos sacudir essa hipocrisia. A igreja não pode viver isso. Tá? E o irmão não pode ficar. O irmão pregador, se ficar doente, não. O irmão é igual aos outros, o irmão só é usado aqui na frente. Tem os mesmos suporte físico que está exposto, aqueles irmãos. A epidemia, a gripe, né? Hoje o nosso país, o sistema SUS, é um sistema poderoso. Faz campanha de vacinação, faz campanha de N doenças. E nós, por ser obediente, não vou me vacinar. Para quê, irmãos? Não sejamos hipócritas. Ah, mas eu tenho certeza que a minha imunidade é um caso teu, mas não é o que a doutrina prega. Não é o professor Julgaste que estabeleceu a doutrina, que o lá pregou, não. O Julgaste lá, alguns problemas espirituais curou e outros ele mandou para o médico. O irmão tem que procurar um médico especialista. Está narrado na história do professor Julgaste, queridos irmãos. Então, muito cuidado com isso. O irmão em Cristo, por ele estar na busca da obediência, ele pode procurar um médico, sim, deve. Eu acabei de falar nessa reunião. Tá? Eu não posso ficar depressivo? Posso. Eu não posso ficar com estresse? Posso. Mas eu posso procurar o tratamento. Claro, queridos irmãos, que pela obediência é muito mais fácil. Tá? Nós temos esse aporte, nós temos esse suporte, né, de reconhecer que todas as coisas são pela vontade de Deus. Se eu adoeci, eu sou livre para adoecer? Tá? Eu sou livre para não ter depressão? Não, eu não falo isso. Eu oro a Deus que me dê a fortaleza. E se eu ficar depressivo, eu vou orar a Deus para que Ele me dê a fortaleza para que eu possa superar pela oração dos irmãos e pelos profissionais da área da saúde. E está tudo certo, queridos irmãos. Então, damos graças a Deus por ter essa orientação. Tá? E não mais viver na hipocrisia. Eu fiquei 15 dias sem comer, sem me alimentar. Eles faziam comida, botavam lá na mesa. E não tinha fome? Não comia. Aí eu escondia dentro do micro-ondas lá, ele ia esquentar o leite ali e chegava comigo. Aí, daí, como eu não podia comer o filho do tamanho, botava pra mim, tava meio rebeldezinha também, né? Eu botava no rebeldezinha, né? Botava não, mas no isso é lixo. comum. A primeira coisa que o cristão deve ser é prudente, né? Em todas as suas ações, o cristão tem que ser prudente. E o professor, como o irmão estava falando, quando o problema era exclusivamente material, ele mandava que consultasse médico. Porque Deus deu inteligência aos médicos para que a gente fosse aos médicos. Quando o problema envolvia a parte espiritual, aí sim, aí ele fazia a cura, né? E para que os irmãos saibam, como o irmão falou que não pode haver hipocrisia, eu tomo remédio para depressão. E eu sou pregador. Então, e não tem desobediência. Não tem desobediência nenhuma. Então, queridos irmãos, isso é super importante. Na hora me deu uma energia aqui que me tirou, me fez evitar aqui quando ele faltou o professor Ugarte. Mas na verdade falar o tempo inteiro. Mais algum irmão quer falar? Quer dar testemunho? Eu quero agradecer as orações feitas, né, pela Carolina e todas que ainda serão feitas, todo o trabalho que ainda será feito. E agradecer também pelo discernimento e pela vontade de Deus eu recebo desses momentos, tudo aquilo que eu ainda irei receber, né, sabendo e tendo a ciência de que é a vontade de Deus e não a nossa vontade que ocorre, né, e sabendo também que tudo que nós aqui temos que passar, a gente vai passar de uma forma ou de outra, então que a gente permaneça na obediência e que permaneça, né, nesse aumento do despertar e do discernimento de tudo que acontece aqui nesse mundo. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero agradecer, irmão, também que eu estou ainda ruim da minha perna, mas assim, olha, parecia essa semana que tinha hora que eu não ia conseguir caminhar. Aí eu comecei a orar nos grupos, a pedir nos grupos, oração, e foi quarta-feira, eu comecei a orar e pedir que eu pudesse ir na igreja. Aí estava dando tudo para mim, não vinha, a Marlene ligou. O milagre operou na irmã Marlene. Um dia vai ser, se a senhora quiser ir na reunião, eu passo aí. Graças a Deus. Um anjo passo lá e... Graças a Deus, irmã. Graças a Deus, meu filho. Agradeço a Deus. O segredo da doutrina está a confiança ilimitada que temos que ter no amparo do Pai comum. Assim, eu estando caminhando, eu não sinto. O problema é para mim me sentar e me levantar.
E parece assim, o meu quadril está fora do lugar. Mas vai superar com certeza. Vai passar. Vai superar com certeza. Como diz o nosso irmão Aldo, o assunto não se esgotou, tá? A gente está no horário avançado, mas a gente pode voltar a falar sobre esses assuntos, porque assim, queridos irmãos, ó, nós estamos vivendo uma ciência, a ciência da ciência. Então, no seu campo instrutivo, no seu campo espiritual, ela é infinita. Então, tem grandes mistérios para nós desvendar e vivenciar. Mas não podemos esquecer que nesse momento nós estamos no plano físico. Temos que respeitar a nossa condição. Então, não sejamos hipócritas. Precisamos do médico como médico pela vontade de Deus. Aí eu vou tomar um remedinho para depressão ou para azia. Meu prazol, que esse irmãozinho que toma também, prazia. Tomo pela vontade de Deus. O médico prescreveu, vai fazer bem, eu vou tomar pela vontade de Deus. Esse é o segredo. Este é o segredo. Esse é o diferencial dos irmãos em Cristo. A humanidade inteira toma porque o médico me deu, eu tenho que tomar. Porque eu roubo a glória de Deus. O cristão, assim, ó, pela vontade de Deus, eu vou ter que obedecer a prescrição médica. Tá? Outra coisa importante também, irmão. Vai no médico, se ele prescreve o remédio, não adianta guardar a receita na gaveta. Não vai... E tem gente que faz. Ele receitou tal tantos por dia, vai lá, compra, né? Tem muitos remédios que o governo dá e segue direitinho para poder se melhorar. Então, porque esse corpo que nós temos, quanto mais saudável, melhor ele pratica a obediência, né? Quando, eu falo por mim, quando a gente está muito atribulado, com dificuldade, qualquer problema, às vezes é um acidente, uma coisa, um problema com a família, ou com o filho, a gente fica então um pouco perturbado. A gente precisa da igreja para dar suporte. Então, a gente precisa estar o mais lúcido possível. E se a medicação nos ajuda de alguma maneira, vamos tomar a medicação pela vontade de Deus. Mais alguém? Agradecer a viagem que nós fizemos para a Comitinha, também, graças a Deus. E agradecer por mais oportunidade. E eu também quero compartilhar com os irmãos que eu também tomo remédio do coração. Olha aí. Porque se eu não tomar, mas Deus que sabe, mas eu cumpro. Graças a Deus, irmão. Também. E graças a Deus. É isso aí. Eu acho que na atual humanidade, muitos poucos não tomam nenhum remédio. E graças a Deus também. Tá? Eu faço meus exames periódicos, né? Eu vim de uma cultura da empresa que todos os anos fazia uma bateria de exame de tudo, de sangue, disso, daquilo. Eu saí da empresa e eu continuei. Então eu sempre digo a mesma coisa para os médicos. Eu quero fazer esse exame assim, eu não estou procurando doença, eu só quero ser prudente. Se acontecer alguma coisinha ali, né? Faço um exame de sangue, um exame de colesterol, os exames básicos. Ah, mas eu não vou no médico porque eu sou cristão. Não, irmão. Não. O cara não vai no médico porque é cristão e morreu por desobediência. Era só um remedinho para tomar. Foi remédio. Eu tomo remédio para diabetes e a pressão. E agora estou fazendo um tratamento para gastrite. É isso aí. Faz parte. E pela vontade de Deus. E graças a Deus estou indo muito bem. Os irmãos podem ver, antigamente, com quantos anos as pessoas morriam? Com 30? 40 anos já era idoso. Exatamente. Hoje a gente tem essa longevidade porque Deus deu inteligência aos médicos e a medicina avançou para que a gente pudesse sobreviver mais e praticar a obediência por mais tempo. Sim. A minha mãe tem 88 anos, vai fazer 89 anos. Eu sei, queridos irmãos, que tem comunidades que não gostam desse assunto. Não é o nosso caso. Não. A pessoa quer até esconder os seus doentes. Isso é hipocrisia, gente. Não vamos procurar doença, tá? A gente não está dizendo para procurar doença. A gente tem que estar assim, imune o quanto maior. Mas depois que a gente pede oração para os irmãos, a gente sente assim uma força. Claro. Com certeza, Claro. Com certeza, irmão. A irmã está falando um testemunho que acontece longe dos nossos olhos materiais. Assistência espiritual que a gente não veja e que os anjos estão aí, tem todo um trabalho, tem toda uma equipe médica espiritual que muitos de nós não vejam, tá? Muitos na maioria das vezes não vejam. Algumas vezes Deus tem me dado a misericórdia de ir em espírito, onde que estou deitado, dormindo, repouso, ver os irmãos trabalhando no campo espiritual lá, cuidando. Assim, a hora que a gente está assistindo a reunião pelo telefone, a gente sente assim uma energia fora. Graças a Deus, irmão, graças a Deus. A minha mãe não quer falar, mas ela estava bem tonta. Ela só não vou ir na igreja. Se Deus quiser, a mãe vai vir. Aí chegou a irmã Lourdes, que ela sempre dá carona para nós, que a gente vive. Daí eu disse, mãe,
eles vão vir, eles vão passar aqui. E ainda fizeram remédio para anemia, para mim, que eu tenho anemia profunda, já estava quase em leucemia. Bom, tem que cuidar, tem que cuidar. E daí ela trouxe 3 vidros de beterraba e tudo quanto é remedinho. Isso aí, meu irmão. Anemia, né? Isso aí. Pra mim e pra mãe. Isso Tomara aí. pela vontade de Deus. Toma pela vontade de Deus. Nas doses certas, nas horas certas. Mais alguém para falar? Eu, A irmã Claudete. depois de tanto estar lá, eu agradeço muito a Deus pela reunião, pelos assuntos, né? E dizer para os irmãos que a oração não invalida os remédios, né? Claro. Isso É aí. um auxiliar. Auxilia. É os dois, né? A oração primeiro. Isso. Né? Vamos no médico pela vontade de Deus, e quem vai dar os remédios pela vontade de Deus, orientado por Deus, os médicos, né? Então, esse pensamento hoje nós temos que ter, né? Para não ter esse preconceito de não tomar remédio, de não ser depressivo, de não contar que tem um câncer, esconder, ficar até morrer, né? Então, todos nós pregamos todos os dias que nós não somos livres, nós temos que agir como se fora, né? Então, é isso, nós estamos sujeitos aqui e temos que orar uns pelos outros e ser mais sinceros, né? Graças a Deus por essa reunião. Deus conosco. Graças a Deus. O interessante, só para complementar, é que, como tu falaste, a questão de que escondiam irmãos doentes, né? Como se fosse um grande pecado a pessoa ficar doente, né? Sim. Mas e aí árvores não ficam doentes? Árvores ficam doentes, E né? morrem. E morrem, né? E que pecado uma árvore pode ter cometido se ela não tem nem consciência, né? Então não existe lógica nisso aí, né? Então, como a doutrina é uma ciência, a gente tem que tratar como ciência realmente e investigar, né? Se Deus nos deu essa condição toda, por que nós não vamos aproveitar, vamos desperdiçar a condição que Deus está nos dando, né? O meu filho fechou o carro, daí chegou isso assim, tá, mãe, fechei meu carro. E ainda pegou outro carro que ele bateu atrás e ele já estava com passageiro. Aí eu disse assim, te machucou? Não. Digo, e o passageiro? Não. E o outro do carro? Não, ninguém se machucou. Digo, então, graças a Deus, o carro Só bens materiais, sabe? Exatamente. O bem maior é sempre a vida. O bem maior é sempre a vida. Porque se é bem material, passa. Com certeza. Então, queridos irmãos, pelo avançado da hora, quero agradecer mais uma vez pela presença de todos os irmãos que se deslocaram das suas casas, né, de diversas cidades hoje, abrilhantando aqui essa reunião. Para mim é sempre, todo encontro é um momento de festa, né? Então os irmãos que pela vontade de Deus saíram das suas casas, possam também retornar nessa paz, nesse amparo, essa misericórdia que o Senhor nos tem dado. E que se for da vontade de Deus a gente possa juntos, né, trabalhar esse novo ciclo de 12 meses que é 2026, com muita fortaleza e confiança em Deus. Vamos de pé para a oração final. Senhor e Pai nosso, graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos derramadas no encontro da Tua comunidade na noite de hoje. Mais uma vez te pedimos perdão pelas nossas incompreensões ou rebeldias praticadas inconscientemente. Que o Senhor nos fortaleça, nos fazendo perseverar no caminho da Tua santa obediência. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, pela Sua santa vontade, fica encerrada a reunião espiritual da noite de hoje. Que a luz do Cristo e a paz do Senhor esteja com todos nós agora e sempre. Amém. Amém.